Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde converso com a doutora Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Doutora Ana Rita Barros, o início da nossa conversa tem a ver com o fracasso nas negociações para o Acordo do Orçamento Plurianual 2021-2027. Os Estados-membros não chegaram a um acordo. De forma alguma. De forma alguma. Interessante, porque isto foi a primeira cimeira da União pós saída do Reino Unido e culminou com uma dicotomia de países. Posições extremadas. Sim, há sempre aqueles intermédios. Sim. São os da austeridade, por um lado, que são 4, os acérrimos da austeridade, Áustria, Países Baixos, Suécia e Dinamarca, os da coesão e da solidariedade internas, por outro, onde se inclui Portugal, Espanha, a Polónia e a Hungria, e aqueles intermédios, caso da Alemanha, França, Luxemburgo, enfim. Que estão um pouco mais aptos a ceder, talvez, na sua posição. Sim, é aqueles 6 do meio, 17 da coesão e 4 da austeridade. Mas os 4 da austeridade têm muita força porque são contribuintes líquidos. Sim, têm muito peso, então. Pagam. Mas pagam todos, ou não, doutora Ana Rita Barros? Pagam todos, mas uns recebem mais do que pagam, não são líquidos como contribuintes. Têm mais apoios, enquanto que estes não. Têm apoios, logicamente, mas não na medida das suas contribuições. E isto que faz com que não tenha havido acordo depois de uma maratona de 30 horas de negociação. Mas não tendo havido acordo, o que é que se segue? Seguem-se negociações para depois haver uma cimeira que seja conclusiva, que se espera que só ocorra lá para abril, maio. No entanto, parece ter resultado das 30 horas de negociação uma posição muito firme destes 4 Estados-membros, em que o valor do orçamento não pode ultrapassar 1,07% do rendimento nacional bruto da União Europeia no seu todo. O que é muito abaixo daquilo que tinha proposto, quer a Comissão, quer o Parlamento. E eles defendem isto porquê, segundo a sua posição? Porque, neste quadro, a União Europeia não vai ter a contribuição de 75 mil milhões de euros, que era a do Reino Unido. Enfim. Será um orçamento necessariamente inferior ao anterior? É o que eles pretendem. É o que pretendem. Não pretendem os da austeridade. Pretendem manter o valor, mas, portanto, isso como implica mais contribuições, exatamente daqueles países cujo nível de desenvolvimento está acima da média europeia, os da austeridade não estão interessados. Podemos dizer que é um primeiro reflexo da saída do Reino Unido da União Europeia, de certa forma. Interno. União Europeia e Reino Unido que irão dar início às negociações posteriores à saída deste Estado. Sim, começam segunda-feira. Por um lado, a União Europeia, com o negociador europeu, já nosso conhecido Michel Barnier, que já referiu que a negociação não será fechada a qualquer preço. Por outro lado, o governo britânico, com a sua firme posição, que isto tem que estar tudo concluído até junho. Sim. E se não houver desenvolvimentos, não há acordo. Não, porque eles já fizeram um documento, apresentaram ontem um documento já com as conclusões. Sim. São muito rápidos. Por um lado, eles têm uma certa razão. Dizem, e isto é verdade nestes anos em que eles lá se tiveram, que concordassem ou não concordassem com o que a União Europeia propõe em termos de diretivas, aplicavam sempre. Portanto, estão aí à vontade. Agora, há as outras negociações para fazer e há a posição da República da Irlanda, que é muito firme também em algumas matérias, principalmente na fronteira com a Irlanda do Norte, que foi o grande calcanhar daqueles daquela negociação. Sim. Nós sabemos. Portanto, o Reino Unido, enfim, há de manter a sua posição. A Europa já disse que vai manter firme a linha de fronteira. E uma das condições que a Europa colocou ao Reino Unido foi que a linha de fronteira com a Irlanda do Norte ficasse no Mar da Irlanda e que na fronteira existam em simultâneo funcionários britânicos com oficiais da Comissão que garantam o mercado único e os acordos de paz. Enfim, isto preocupa a República da Irlanda, se não ocorrer. Daí o Ministro dos Negócios Estrangeiros ter deslocado esta semana a Bruxelas a insistir com a Comissão para ter umas negociações firmes. Por outro lado, há sempre a pressão
e esta rapidez das negociações do Reino Unido terminarem, segundo a sua perspectiva, em junho, imperativelmente, não há prorrogações. Penso que o Primeiro-Ministro britânico vê bem o que aconteceu com as sucessivas prorrogações à sua antecessora, não é? O que acabou por acontecer, e de maneira que mantém essa posição muito determinada. Enfim, veremos o que é que acontece neste período. Temos que acompanhar. Não temos muito tempo, não é? Não temos. A pressão não joga a favor das negociações, o contrarrelógio também não. Mas o governo britânico declarou, e são palavras do governo britânico, trabalhar de forma rápida e firme para concluir até à data que determinaram. O porta-voz da Comissão já disse que é prematuro especular sobre um resultado que, enfim, que só se conhecerá depois de iniciarem as negociações. Por outro lado, isto também, a União Europeia tem todo o interesse em que as negociações cheguem a bom termo, não é? Sim. Até porque isto é um mercado de quase 67 milhões de habitantes e uma fronteira com a Europa, no caso da França, de 34 quilómetros, não é? Sim. Não é o caso de um acordo comercial com o Canadá, que fica no outro lado. No outro lado do Atlântico. E há países que já estão a tentar atrair o investimento e os negócios britânicos. Não só os Estados Unidos da América, mas mesmo outros. Dentro da União Europeia. Sim. É o caso da Alemanha, dos Países Baixos. Enfim, cada um vai tentando atrair aquilo que pode, não é? Sim. A Europa marcou presença na Conferência sobre Segurança realizada em Munique. Uma oportunidade para fazer ver os pontos ou as posições dos líderes europeus. Não só em termos de defesa, que tem sido sempre aquela situação muito falada do exército europeu, mas também de política externa. E o representante da União Europeia, o alto representante para a política externa, Josep Borrell, diz mesmo que, e são palavras dele, a Europa deve desenvolver o apetite e a linguagem do poder. E aqui refere o poder diplomático, porque a Europa tem desprezado muito toda a parte sul da Europa e o contacto privilegiado com o norte da África, com os países do Próximo Oriente, né? Podia utilizar essa estratégia da bacia do Mediterrâneo que já aqui falámos. Além disso, a Europa sozinha não consegue fazer nada, tem que de facto se afirmar, e por isso o Josep Borrell até diz que, se for necessário, se tomem medidas em que não seja preciso na União Europeia decisões por unanimidade. Polémico e muitas vezes contrário aos tratados. Mas essa afirmação seria sempre através da diplomacia? Diplomacia a vários níveis, económica, ele fala até de diplomacia ambiental, porque nós sabemos que se a Europa pode até diminuir as emissões de carbono, mas se isso não se fizer a nível internacional, as consequências, enfim, ficam muito reduzidas. A posição da Europa na NATO mantém-se, claro. Sim, ele não questiona essa posição. Não, mas diz que tem que haver uma alternativa muito firme nesta matéria, assumindo a Europa a sua autonomia nestes aspectos. Porque a NATO, temos o polo Estados Unidos-China, temos a NATO com a posição dos Estados Unidos que conhecemos, e a Europa, de facto, não pode andar mais, e agora que saiu o Reino Unido, não pode andar mais nesta situação de defesa, não defesa e de dependência relativamente ao exterior. Doutora Ana Rita Barros, é quase obrigatório falarmos do surto de Covid-19. A Comissão está atenta a esta problemática de saúde a nível mundial. Sim, a Comissão, além da dotação financeira de 232 milhões de euros, sublinhou que o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças vai acompanhar a Organização Mundial de Saúde nesta matéria, referiu que as medidas italianas merecem toda a sua confiança, as tomadas pelo governo italiano, e que vai atualizar permanentemente a avaliação dos riscos e as consequências das missões que forem sendo referidas a nível internacional e a nível europeu. Vai dar também orientações aos viajantes que provenham ou se dirijam às zonas de risco. De momento, nenhum Estado-membro manifestou a intenção de introduzir o controle nas fronteiras internas, que pode ser introduzido, suspendendo... Pode ser acionado. Pode a qualquer momento. Suspendendo
os acordos de Schengen, por exemplo. O controle Schengen vai continuar da mesma forma, até que algum Estado faça acionar, de facto, essa medida. Há apenas aqui um controle reforçado de pessoas que provenham dessas zonas, mas de resto, mais nada por enquanto. Esta dotação financeira é para... É para investigação. É para investigação. É para também auxiliar os Estados-membros, conforme as suas necessidades, e também parte da dotação é para a África. Sabemos o período de tal proximidade e num continente cujo vírus propagando-se terá consequências, enfim, bastante nefastas. O Carnaval de Veneza, tão característico, foi suspenso. O Carnaval de Veneza, que já se celebra desde 2020 e que normalmente concentra na Praça de São Marcos cerca de 50 mil pessoas. A festividade foi cancelada. Exatamente, enfim, por causa das consequências que poderiam advir daquela concentração de pessoas advindas de vários continentes e de várias zonas, das mais diversas nacionalidades. Consequências do mundo global em que hoje vivemos. Não é possível colocar barreiras. Não se pode querer consumir os produtos do mundo inteiro e não ter as consequências disso, não é? Mas o setor do turismo sofreu muito. Na região, manifestou, o Veneto sofreu muito. E manifestou o seu desagrado, principalmente estava à espera de recuperar face às inundações de novembro último, que também prejudicaram o turismo em Veneza. Alguns políticos também manifestaram-se contra a medida, o caso de Matteo Salvini, enfim, o que levou o governador da região de Veneto a dizer que há casos em que devemos trabalhar em equipa, deixando de lado a política. Enfim, já teve o Matteo Salvini, já teve posições governativas há pouco tempo e, portanto, agora tomam estas decisões um bocadinho mais agrestes. Mas o setor do turismo será um dos grandes afetados por este surto, não é? Sim, certamente. Não só em Itália, mas provavelmente em outras partes do mundo. Mundo inteiro, não é? No mundo inteiro. Vamos ainda fazer uma referência, doutora Ana Rita Barros, à abertura de concursos para financiamento dos setores audiovisual, da cultura e criatividade. Estão abertos alguns concursos? Estão abertos até abril, ainda dentro deste quadro, que acaba em 2020, portanto há que aproveitar. O montante é elevado, são 1.463 milhões de euros para a cultura, o audiovisual e a criatividade. Estes programas têm a característica de serem cofinanciados a fundo perdido, portanto não há reembolsos aqui de forma alguma, nem existem cotas por países, portanto podem concorrer, não existem distribuição por Estados-membros. Pela sua natureza, os programas apoiam a cultura, desde que esses projetos tenham valor acrescentado em termos europeus. Inclui-se aqui, por exemplo, as capitais europeias da cultura. Dentro destes programas podem-se candidatar. São 3 vertentes do programa. A vertente dos média, que é o cinema e os audiovisuais. A vertente da cultura, dirigida às restantes expressões culturais e artísticas. E uma vertente intersectorial, em que apoia as empresas classificadas como pequenas e médias empresas neste sector especial que é o sector da cultura, da criatividade e dos média. Estes concursos estão então abertos? Abertos, é só ir ao site. Exato. Da Comissão foram lançados ontem e podem se candidatar, está lá o formulário, as entidades que estão classificadas dentro deste âmbito que nós referimos. A Comissão aplicou uma sanção a um grupo hoteleiro europeu. A Comissão aplicou uma sanção de 6,7 milhões de euros. Depois de já ter feito uma redução de 30% na coima, porque este processo já se estendia há 3, 4 anos e o grupo hoteleiro, que é o Meliá, foi advertido e assumiu que sim. Mas porquê? Vamos explicar aos nossos ouvintes. Porque praticava, quer para clientes individuais, quer para operadores, preços diferentes conforme estivessem sediados ou fossem clientes com origem num determinado Estado-membro. Portanto, dependendo da origem do cliente, os preços eram mais beneficiados ou mais agravados. Sim. O que é nitidamente contra as regras europeias de igualdade e principalmente contra o mercado único. E foi isso que a Comissária, quando anunciou, a Comissária da Concorrência,
disse que exatamente este grupo hoteleiro da Renome tinha infringido as regras básicas do mercado único europeu. Vamos terminar a nossa conversa esta semana, como em anteriores, com uma frase, doutora Ana Rita Barros. Esta frase é de quem? É mais uma citação. É uma citação. E vamos atribuí-la como foi, porque é uma citação dos países da coesão. Relativamente às negociações que falámos sobre o quadro financeiro plurianual 2021-2027. Aqueles que pretendem mais dinheiro para este quadro. Exatamente, e que não concordam com as restrições que aqueles 4 países de austeridade pretendem infringir. E a frase é a seguinte: a questão não é de milhões de euros, mas de milhões de pessoas. Exatamente. Colocando o ónus, enfim, nos cidadãos, nas pessoas. Nos programas que beneficiam as cidades, os locais, as regiões. Nas expectativas que criam, não é? Exatamente, no desenvolvimento. Da União Europeia. Exato. Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada uma vez mais pela presença nesta emissão. Boa tarde. Até uma próxima conversa. Obrigada.